No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre Direito Administrativo. A professora Luana Carvalho traz os contextos da Lei 14.133, de 2021. Você vai saber mais sobre a responsabilidade subsidiária da administração e sobre os crimes em licitações e contratos. Vai entender a importância da estimativa de preços no processo licitatório e as exceções ao procedimento de licitações. A aula 5 começa agora. Olá, sou a professora Luana Carvalho. É um prazer retornar aqui ao programa Saber Direito. Estamos aqui no nosso 5º encontro. Estamos falando de direito administrativo, mas uma parcela muito especial do direito administrativo, que é licitações e contratos. Dentro dessa nossa jornada, no primeiro episódio aqui da nossa videoaula, a gente falou da responsabilidade do Estado, uma responsabilidade especial que pode ser avocada dentro do título de licitações e contratos. A responsabilidade subsidiária da administração em razão de verbas trabalhistas de empregados que prestam serviços de terceirização na administração pública. Nosso segundo encontro, nós falamos de crimes em licitações e contratos e nós destrinchamos aí o crime de contratação direta e legal, que é um gancho aqui para a nossa aula de hoje. No terceiro episódio das nossas videoaulas, nós falamos da estimativa da contratação. Entendemos a importância estratégica dessa atividade desenvolvida no bojo do processo de contratação. Nosso quarto encontro, nós falamos de gestão de risco. Como aplicar essa técnica de gestão de risco no processo de contratações públicas. E hoje nós vamos falar de uma parte muito especial que eu particularmente gosto muito, que são as contratações diretas, tá? Então, como nós vimos no segundo episódio, o crime de contratação direta e legal, para quem não assistiu, pega o vídeo da segunda aula que nós tivemos e agora nós vamos fazer um link para a contratação direta. Antes de nós iniciarmos, especialmente dentro das contratações diretas, vamos entender dentro da estrutura da Lei 14.133, que foi publicado no dia 1º de abril de 2021 e durante 2 anos e 8 meses ficou com a vigência concomitante à Lei 8.666. Desde a nossa primeira videoaula, nós estamos utilizando a técnica comparativa. A gente está transferindo conhecimento para vocês, comparando o antigo regimento geral da Lei de Licitações com o novo regime, que tem a sua vigência plena desde 1º agora de janeiro de 2024. Então, dentro da estrutura do macro processo de contratação pública, a Lei Geral de Licitações ela é dividida em 5 títulos principais. Vamos entender aonde no texto normativo nós temos a matéria afeta contratações diretas. Dentro desses 5 títulos, essa matéria está exacerbada no título 2, o título que, apesar de ser nominado das licitações, também traz a exceção ao torneio licitatório. Então, nós temos um capítulo dentro do título 2 da Lei Geral de Licitações que trata das contratações diretas. E mais adiante, nós temos ali o capítulo que trata das alienações. Esses 2 capítulos nos revelam as contratações diretas no novo normativo. Então, vamos entender a essência da contratação direta dentro do processo de contratação. Entender se nós tivemos mudança efetiva sobre essa essência. Vamos lá. A regra da gestão pública é o devido processo licitatório como pressuposto de validade de um contrato administrativo. Então, para um contrato administrativo ser válido, o pressuposto de validade é que antes da celebração desse contrato administrativo, a gente tenha deflagrado um processo de contratação, que nós temos como regra geral o torneio licitatório. Só que, vez ou outra, dada a situação fática ou uma situação jurídica, pode revelar que esse procedimento prévio não é o melhor para atingir os objetivos da administração, o interesse público. Em razão disso, o legislador ele fez inaugurar no texto legal hipóteses excepcionais em que eu posso afastar a regra geral e posso contratar direto um fornecedor de um serviço, um fornecedor de um bem ou um prestador de serviço. Então, olha, a regra da gestão pública é o devido dever de licitar como um pressuposto de validade dos contratos administrativos. Então, hoje nós vamos estudar a exceção, tá? E essa essência não mudou em razão do regime novo pela 14.133. Então, essa essência não teve alteração.
Tá? O que nós temos de alteração são alguns requisitos específicos para dar validade a este torneio licitatório que não vai ser deflagrado, para que a gente contrate diretamente o prestador de um serviço ou fornecedor de um bem. Fora isso, a essência da contratação direta, nós ainda mantivemos quais regras? Eu tenho duas formas de afastar o torneio licitatório. Em umas eu dispenso, propriamente dito, e em outros ele é inexigível. Então, nós temos as hipóteses de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. Tá? E isso também não altera, né? Os pressupostos para que eu faça uma dispensa ou que eu faça uma inexigibilidade e as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade é que nós tivemos alguma alteração e algumas muito consideráveis, né? E outras que nós até esperávamos já há algum tempo. Então, o que nós vamos verificar aqui, dentro de todo esse contexto, de toda essa essência, é o que alterou e o que inovou. Até porque o contexto geral de dispensa e inexigibilidade, ele é bem complexo. Então, como nós estamos partindo da técnica comparativa, vamos ver o que alterou e o que inovou. Então, a essência, nós já vimos que não temos alteração. Eu continuo com as contratações dispensadas e contratações que são dispensáveis. Então, algumas eu tenho a faculdade de dispensar o torneio licitatório e outras, esse torneio vai ser dispensado compulsoriamente. Tá? Então, nós ainda temos esses dois contextos de dispensa de licitação. E quando eu estou na dispensa propriamente dita, todas as hipóteses previstas no meu texto geral de licitações, elas são taxativas. O que isso quer dizer? Eu não posso, diante de uma situação jurídica nova ou de um fato novo, criar uma nova hipótese de dispensa de licitação, porque o rol previsto na minha lei, ele é taxativo. Para inexigibilidade, isso já é diferente. Às vezes, uma situação fática ou jurídica pode me revelar que há uma inviabilidade ou que não é necessário estabelecer a competição, que a competição é o pressuposto do torneio licitatório. Mas, às vezes, uma situação de fato ou uma situação jurídica pode me revelar essa inviabilidade. Então, o rol de hipóteses de inexigibilidade, ele é meramente exemplificativo. Né? Então, o que nós tínhamos? Para a inexigibilidade, a questão era tratada lá no artigo 25 da Lei 8666. E o que era tratado no artigo 25, hoje está previsto no artigo 74 da Lei 14.133. E para as dispensas de licitação, o que era tratado lá no artigo 24, hoje passa a ser o artigo 75 da Lei 14.133. E o que era tratado lá no artigo 17, hoje é o capítulo que trata das alienações. Então, com isso, a gente entendeu estruturalmente aonde que essa matéria de contratações diretas está dentro do meu novo normativo geral de licitações, ok? Então, agora nós vamos passar, já que entendemos a estrutura, entendemos a essência da contratação direta, nós vamos verificar esse rito da contratação, que é um rito especial, já que eu vou afastar o torneio licitatório, todos os pressupostos, fases e condições de procedimento para fazer o torneio licitatório ou ficam mitigadas, ou seja, reduzidas, ou vão ser totalmente afastadas, porque eu vou contratar diretamente um fornecedor ou diretamente um prestador de serviço, sem precisar lançar isso ao mercado, para que esse mercado dispute a partir de um pressuposto, de um critério de julgamento pré-estabelecido, para poder firmar um contrato com a administração pública. Então, aqui nós vamos ver o rito especial das contratações diretas. Professora, você falou do ponto de vista estrutural, o que isso nos remete de artigos? Eu tenho lá, no título 2 da Lei 14.133, no capítulo das contratações diretas, o rito sendo tratado do artigo 72 até o artigo 77 da Lei 14.133. E o primeiro artigo me revela o rito. Né? Eu tenho 8 incisos dentro do artigo 72 da Lei 14.133 que me revela o rito da contratação direta e a gente vai passar um a um para que a gente tenha um estudo mais aprofundado de quais são as regras para eu afastar o torneio licitatório dentro do regime da 14.133, ok? Então vamos para o rito especial de contratação direta. O artigo 72, ele me diz qual é o fluxo que eu preciso efetivamente implementar para ter válida a minha contratação direta. Ele me diz o seguinte, destrinchado em 12 incisos, que o primeiro passo,
o que eu vou iniciar o processo de contratação propriamente dito, que já foi planejado previamente, que no ano anterior eu já previ na minha proposta orçamentária, que no ano anterior eu já incluí no meu plano anual de contratações quando instituído dentro da minha instituição. Tudo aquilo que previamente eu planejei para a consecução das minhas atividades públicas, agora eu vou, dentro do meu exercício financeiro, iniciar o processo propriamente dito de uma compra ou de uma prestação de serviços, ok? E como é que eu inicio o processo administrativo para essa compra? Se for uma contratação direta, eu vou abrir esse processo com um documento de formalização de demanda, que nós chamamos de DFD. Então, eu vou formalizar, eu vou abrir os autos administrativos e iniciar o meu processo com base em um documento de formalização de demanda. Isso é o que está descrito no inciso 1. Qual o conteúdo desse documento de formalização de demanda? O texto da Lei 14.103 não traz de forma expressa qual é o conteúdo desse documento, mas nós sabemos a intenção, qual é a finalidade desse documento, que é abrir propriamente dito um processo específico que já está sendo elaborado com base em todo um planejamento que eu fiz no exercício financeiro anterior. Então, eu planejei essa compra. Então, esse documento inicial, ele tem que ser bem simplório, simplesmente para fazer a relação de que esse processo está sendo deflagrado em razão de todo um planejamento que eu fiz anteriormente. Então, ela não traz o conteúdo, mas nós entendemos a finalidade. E a gente precisa ter um cuidado especial com esse documento que formaliza a demanda, que abre o processo de contratação direta, porque a Lei 14.133, ela fala em 2 momentos sobre o documento que formaliza a demanda. Aqui, como nós vimos no inciso 1 do artigo 72, que trata da contratação direta, mas nós também temos o documento de formalização de demanda sendo tratado no artigo 18 e no artigo 12 da 14.133, mas com uma outra finalidade, para a finalidade de montar o meu plano anual de contratações, que lembra que eu falei que a gente elabora no exercício financeiro anterior? Eu planejo as minhas compras em um exercício para deflagrar no próximo exercício financeiro. E quando nós vamos elaborar esse plano anual de contratações dentro da nossa instituição, a gente vai fazer uma consulta interna dentro das nossas áreas estratégicas, nossas áreas táticas e operacionais, de quais as demandas que serão necessárias para desenvolver as atividades, né, dentro do meu órgão e dentro da minha instituição. E eles prestam essa informação através de um documento de formalização de demanda também. É a mesma nomenclatura, mas a finalidade é distinta. Lá ali no artigo 12, inciso 7, é o documento para instruir o processo de contratações anuais. E aqui é o documento que vai abrir cada processinho de contratação, desde que esse processo esteja submetido ao rito de uma contratação direta. Inclusive, toda essa diferenciação entre o que é um documento de formalização de demanda, aqui do inciso 1 do artigo 72, com o documento de formalização de demanda lá do artigo 12 e consecutado também lá no artigo 18, né, isso tudo faz parte de uma determinação, de um entendimento da Justiça Federal, que ao estudar todos os quesitos da 14.133, emitiu um enunciado para elucidar essa distinção entre o DFD do artigo 12 e o DFD aqui do artigo 72. Dentro de um projeto interno, um projeto científico que chama Simpósio sobre Licitações e Contratos. Eu, particularmente, sou a idealizadora e a fundadora desse projeto interno, que é o Simpósio de Licitações e Contratos, que é o reflexo do Conselho da Justiça Federal, qual é o entendimento da Justiça Federal sobre pontos que muitas vezes são controversos ou que são ali, que necessitam de uma complementação em razão do texto da Lei 14.133. Então, nós emitimos enunciados que vão auxiliar a todos os operadores, aqueles que estudam a Lei de Licitações e Contratos, principalmente por ser um texto mais moderno, a fazer as suas interpretações. E nós temos um enunciado, que é o enunciado 16 do primeiro Simpósio de Licitações e Contratos, que traz essa diferenciação. Vamos ler o que diz o enunciado. O documento de formalização de demanda, denominado DFD, previsto no artigo 12 do inciso 7 da Lei 14.133, que coleta demandas para elaborar o plano anual de contratações, né, não é o mesmo documento de formalização de demanda que está previsto no artigo 72, inciso 1º da Lei 14.133. Vai adiante. O primeiro será composto por informações constantes. E aqui ele fala a resolução do Conselho da Justiça Federal que regulamenta o seu PCA.
E ele diz o seguinte, e o segundo é o documento sucinto que abre o processo de contratação e vai conter a necessidade a ser atendida para, né, a consecução das atividades da administração. Então, esse enunciado ele nos revela aí a diferença, né, conceitual e o desdobramento prático de cada um desses documentos que formalizam efetivamente a demanda. Tá? E alguns normativos, né, elaborados por órgãos da administração pública para complementar o texto geral da Lei de Licitações, da 14.103, alguns normativos estão efetivamente indicando qual o conteúdo que deve estar contido dentro desse documento que formaliza a demanda do artigo 72 e do documento que formaliza a demanda para o PCA. Então, nós temos o Executivo Federal através de uma portaria, o Conselho da Justiça Federal através de uma resolução, nós temos vários decretos municipais trazendo esse conteúdo e algumas leis estaduais, considerando que a 1433 não traz de forma expressa o conteúdo desse documento. Mas vamos lá, nós ainda estamos no inciso 1 do artigo 72, que fala do rito de contratação direta. Ele diz, o processo vai ser iniciado com documento que formaliza a demanda e, se for o caso, continua o artigo. E, se for o caso, o processo vai ser instruído com o quê? Estudos técnicos preliminares, termo de referência, análise de risco, projeto básico ou projeto executivo. Então, olha a informação valiosa. O processo se inicia com esse documento que formaliza a demanda e só se for o caso, nas contratações diretas, com esses demais artefatos que compõem o quê? A fase de planejamento da contratação. E agora, professora, a lei falou e se for o caso? E esse, se for o caso, traduz o quê para a gente? Um grau de discricionariedade para a administração. A lei, como uma lei muito mais gerencial, ela está falando para a gente. Na contratação direta, que é um rito excepcional, você pode avaliar, por meio de conveniência e oportunidade, se todos esses documentos da fase de planejamento da contratação vão ou não compor o seu processo de contratação direta. Então, trouxe aqui um grau de discricionariedade para a administração. Tá? E a gente precisa relembrar que o macroprocesso de contratação, independente de estar numa licitação ou na contratação direta, ele pressupõe 3 fases. A fase de planejamento, a de seleção do fornecedor e a de gestão e fiscalização contratual, não é isso? O que ele está me dizendo aqui no inciso 1 é que dentro dessa fase de planejamento da contratação, nas hipóteses que eu vou fazer isso diretamente, alguns artefatos podem sim não compor toda essa fase. Então, como ele deixou essa discricionariedade, o que vai acontecer? Nós precisamos regulamentar as hipóteses em que a gente vai dispensar esses documentos. Né? Cabe ao poder regulamentar dos órgãos de administração pública que estão submetidos ao rito e ao crivo da Lei 14.103, aí complementar essa lacuna, já que deixou a discricionariedade, a melhor política de governança que cada órgão regulamente quando, dentro da sua instituição, aquelas pessoas que foram nomeadas para fazer o planejamento da contratação estarão dispensadas de elaborar esses documentos. E vários órgãos da administração pública já exerceram esse seu poder aí de discricionário para regulamentar tais matérias. E eu trouxe aqui com alguns exemplos de boas práticas de alguns órgãos que regulamentaram. E eu trouxe aqui a portaria do Conselho da Justiça Federal, que trata da fase de planejamento da contratação com base já na Lei 14.133. E lá no seu artigo 3º, que trata do rito e das fases do processo de contratação, especialmente a fase de planejamento, traz o que aqui para a gente? Diz o seguinte, que as aquisições e contratações de serviço de que trata essa portaria, especialmente na fase de planejamento da contratação, vai seguir as seguintes etapas. O que ele chama de etapa aqui são os artefatos, os documentos que precisam conter ali dentro da fase de planejamento da contratação. E ele inicia. O primeiro documento é o documento de formalização de demanda, o segundo, o estudo técnico preliminar, o terceiro, a análise de risco, que é materializada no mapa de riscos das contratações, e nós estudamos aí os quesitos que envolvem gestão de riscos na nossa 4ª videoaula, né? Primeiro, documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência ao projeto básico e ainda, dentro da fase de planejamento, elaboração de minuto de edital e de contrato. Então, aqui ele está falando a regra geral de planejamento, independente de ser licitação ou contratação direta. Mas aqui ele exerce essa prerrogativa quando mais à frente ele diz o seguinte, olha só,
As etapas 2 e 3, que etapas são essas? Estudo técnico preliminar e análise de riscos, poderão ser dispensadas nas seguintes hipóteses. Olha ele exercendo o poder discricionário dele. Diz o seguinte: nas contratações diretas do artigo 75, que são as contratações dispensadas, o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 75, que são as contratações diretas em razão do valor, podem dispensar esses dois artefatos. Então, se eu estiver diante de uma contratação direta do inciso 1 ou do inciso 2 do artigo 75, que são as dispensas em razão do valor, eu estou desobrigado a realizar o estudo técnico preliminar e a análise de risco. Ele vai um pouquinho mais à frente. Nas contratações emergenciais, que também é um tipo de contratação direta, e nas contratações em estado de guerra e calamidade pública, que também são hipóteses de contratação direta, igualmente, os servidores que vão realizar o planejamento estão dispensados de elaborar o estudo técnico preliminar e a análise de risco. E por que, professora, que essas exceções estão só nas contratações diretas? Porque foi esse o permissivo legal. Lá no artigo 72 é que a lei deu essa discricionariedade. Falou, ó, o processo de contratação direta vai se iniciar com um documento que formaliza a demanda e, se for o caso, com os demais artefatos da fase de planejamento. Mas ele vai um pouquinho adiante, tá? Por isso que eu trouxe como boa prática. Ele disse o seguinte, ó, então em todas essas hipóteses que eu falei para vocês, dispensa estudo técnico preliminar e análise de risco. Mas lá à frente ele fala o seguinte: em dadas contratações, em razão das suas características peculiares, um outro artefato, que também é da fase de planejamento da contratação, que é o termo de referência, ele pode ser substituído por outros documentos. E que tipo de contratação especial é essa, ou diferenciada? São as contratações de capacitação, porque nós temos algumas formas de materializar as capacitações no serviço público. Em algumas situações, as empresas de capacitação que fornecem treinamentos para a administração pública, elas propõem a sua dinâmica de treinamento e ofertam esse curso de forma aberta a toda a administração pública. Então, se a empresa que está fomentando, que está dispondo para a administração pública de uma capacitação específica, ela que determinou as regras, ela que determinou o conteúdo, ela que indicou os prazos que serão realizadas essas contratações, foi essa própria empresa que indicou o valor, o custo dessa contratação. E não são todas essas informações que nós, quando estamos planejando as nossas compras, realizamos na fase de planejamento? Então, como a empresa já elaborou, se a administração quiser participar, nós vamos aderir a todas essas condições dessa empresa. E como nós vamos aderir a essas condições, ficaria impróprio a gente ter que elaborar todo um planejamento que não vai ser aplicável. Então, nessas situações, há dispensa do termo de referência e ele é substituído pelas regras que a empresa que está ofertando esse curso está traduzindo para toda a administração, tá? Essa é a primeira exceção. Depois, em outra modelagem de contratação, de capacitação também, mas agora é quando a administração quer convocar o mercado para fazer uma capacitação especial para o seu órgão. Nós chamamos das capacitações in company. É o órgão que vai buscar o mercado para falar o seguinte: eu preciso de uma capacitação em tal temática, para tantos servidores, ela vai precisar acontecer em tal momento e, de acordo com a minha pesquisa de mercado, o valor estimado para essa capacitação é tanto. Olha como diferenciou. Em a empresa colocou ao mercado à disposição uma capacitação e agora é a administração que está em busca de um mercado especializado e avaliando essas regras. Só que tudo isso faz parte de um projeto pedagógico dentro da administração. E o projeto pedagógico ele tem suas peculiaridades que se afastam quando é uma aquisição ou uma prestação de serviço mais comum ou específica do ponto de vista de obras e serviços de engenharia. Em razão disso, esse documento, que seria o termo de referência que compõe essa fase de planejamento da contratação, ele pode ser substituído também pelo projeto pedagógico. E isso dentro do Conselho da Justiça Federal por um normativo interno que está regulamentando complementarmente a Lei 14.133. Tá? Eu trouxe outros indicadores de boa prática. O Executivo Federal, ele também normatizou essa matéria, quando, que em determinadas situações, os servidores que estão envolvidos no processo de contratação vão poder ali dispensar alguns documentos. Em 2 normativos, o Executivo Federal trata desse quesito. Primeiro, a Instrução Normativa 58, de 2021, que diz o que para a gente? Essa instrução normativa fala exatamente de
técnica para elaborar estudos técnicos preliminares. Além de trazer o regramento para elaborar esse artefato, ele disciplina também e traz para a gente aí o sistema informatizado, o ETP digital. Então, além das regras, tem um sistema para elaborar esse artefato. E lá, no finalzinho do seu normativo, ele fala as hipóteses em que os servidores estariam dispensados de elaborar esse documento. Vamos lá? Quando a gente avalia o artigo 11, ele diz o seguinte desse normativo, a instrução normativa 58. Diz que a elaboração do, na verdade, a gente está falando de termo de referência, a IN 58 fala do termo de referência e não do estudo técnico preliminar. Diz o seguinte, a elaboração do termo de referência é dispensada na hipótese do inciso 3º, do artigo 75, né, da Lei 14.103, e nas adesões à ata de registro de preço, que significa o inciso 3º do artigo 75 da Lei Geral de Licitações. Diz o seguinte, nas contratações que eu acabei de deflagrar o torneio licitatório, mas que foram fracassadas ou que foram desertas, a administração está dispensada de quando for elaborar novamente a tentativa para aquela compra, está dispensado de elaborar o termo de referência. E também na adesão à ata de registro de preço. Na nossa videoaula 3, que nós vamos falar ali da estimativa da contratação, nós falamos todos os pressupostos dessa adesão. O que é essa adesão, o que pressupõe essa adesão, que é materializada como carona. Para quem não assistiu, pode pegar a nossa videoaula 3, que nós temos todos esses quesitos. Aqui é só para a gente ter em mente que, para o Executivo Federal, também utilizando a prerrogativa do seu poder discricionário, né, traduzido pelo artigo 72, está indicando que, para elaborar o termo de referência, nessas hipóteses, os servidores do planejamento da contratação estão dispensados de elaborar esse artefato. Depois nós temos a instrução, agora sim, 81, que fala do estudo técnico preliminar. E da mesma forma como o termo de referência, o normativo traz as regras para elaborar o estudo técnico preliminar e também traz ali o ETP digital. No outro é o TR digital. São ferramentas em que o servidor vai desenvolver ali esses artefatos. Ele fala o seguinte agora no artigo 14. Ele diz, ó, é facultada a elaboração desse artefato, que é o estudo técnico preliminar, nas hipóteses do inciso 2, 3, 7 e 8º do artigo 75 da Lei 14.103. Muito parecido com o que nós tínhamos aqui, que eu trouxe como boa prática, da portaria que regulamenta o planejamento da contratação no Conselho da Justiça Federal. Quais são essas hipóteses? As dispensas em razão do valor, né? As dispensas de licitação em estado de guerra e calamidade pública e as contratações emergenciais. Então, olha, eu trouxe aqui para vocês vários normativos como boa prática, nós temos vários outros, algumas leis estaduais, decretos municipais, que também regulamentaram esse quesito para orientar os servidores que vão fazer o planejamento da contratação quando estão dispensados de elaborar esses artefatos, tá? E olha só, a gente ainda está no inciso 1º, mas é um inciso em que a gente tem mais peculiaridades nas contratações diretas, que torna esse rito especial em razão da regra geral do torneio licitatório, tá? Mas a gente vai um pouquinho adiante. O inciso 2, agora do artigo 72, fala o seguinte, mesmo nas contratações diretas, eu preciso avaliar a estimativa da contratação. Por isso, nós tivemos uma videoaula para tratar especialmente dessa estimativa da contratação, porque independente da forma como eu vou selecionar o meu fornecedor, ou seja, independente de isso ser através de um torneio licitatório ou de uma contratação direta, eu ainda vou ter que fazer a estimativa dessa contratação, ok? Mas eu falei para vocês também na terceira videoaula que essa estimativa, a técnica para eu estimar o valor que vai ser objeto de análise objetiva, ou do meu pregoeiro, do servidor que está responsável pela minha contratação direta, isso pressupõe dada técnica, né? E quando eu estou nas contratações diretas, se eu estou numa contratação direta em que há possibilidade de ter disputa, uma contratação de baixo valor, eu posso fazer uma dispensa pelo inciso 1 ou inciso 2 do artigo 75. Mas eu tenho mercado para competir. E a lei me fala agora que eu posso fazer essa competição, inclusive, e prefere que a gente faça de uma forma eletrônica. Então, se eu ainda tenho disputa, por mais que eu esteja dentro de uma exceção ao torneio licitatório, eu vou fazer a minha estimativa da contratação para essa disputa, para levar um critério objetivo a essa disputa, da mesma forma que eu faço para o torneio licitatório. Agora, se eu estiver em uma contratação direta que não pressupõe uma disputa entre o mercado fornecedor, que é a maior parcela das contratações diretas, mesmo em dispensa ou inexigibilidade, aí eu mudo a técnica
de precificação. Porque, na verdade, como eu não tenho mercado para competir, ou eu vou ter um fornecedor, né, ou um prestador de serviço. A administração estará autorizada a contratar determinado fornecedor ou prestador de serviço. Com isso, quem vai me indicar o valor para a contratação é esse futuro fornecedor e prestador de serviço. Só que eu não estou desincumbido da minha atribuição de verificar se esse preço que ele está me ofertando é um preço de mercado. Então, eu faço a justificativa daquele valor. Eu vou verificar na administração pública qual é o preço que esse fornecedor faz para os demais entes da administração. E aí, avaliando que ele faz esse mesmo preço para toda a administração, eu justifico que aquele valor está dentro do preço de mercado. Ok? Isso inciso 2. Quando eu vou para o inciso 3, nós estamos no rito da contratação direta. Inciso 1 e inciso 2, nós agora vamos para o inciso 3, que diz o seguinte: é necessária para a instrução do processo parecer jurídico e técnico, se for o caso. Olha o que eu falei, parecer jurídico e técnico. Por que eu estou frisando o conectivo E? Porque é justamente o diferencial dentro da 1453 em razão à Lei 8666. Lá no artigo 38 da Lei 8666, ela dizia o seguinte: na instrução do processo de contratação direta, é necessário instruí-lo com parecer jurídico ou técnico, né? Era facultativo. Aqui ele diz parecer jurídico e técnico, mas ao final ele fala, se for o caso. E esse se for o caso, novamente, professora Luana, é certo grau de discricionariedade também. Mas aqui uma discricionariedade que tem um ponto de controle, que é o seguinte: a gente até pode dispensar o parecer jurídico, como, na verdade, lá nos outros demais artefatos do inciso 1º, ele também falou, e se for o caso. Só que aqui, para eu dispensar o parecer jurídico, esse se for o caso, eu vou ter que cumprir alguns requisitos. Vamos entender quais os requisitos que a própria Lei 14.103 me dá para eu afastar um parecer jurídico dentro das contratações diretas. Eu vou ter que ir lá no artigo 53. Se eu pegar a nomenclatura do artigo 53, mais especificamente no parágrafo 5º, olha o que a Lei de Licitações me traz. Diz que é dispensada a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente dentro da administração, que deverá considerar baixo valor, baixa complexidade da contratação e entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de edital, instrumento de contratos, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Vamos aqui destrinchar aqui esse parágrafo 5º. Está me dizendo o seguinte: eu posso dispensar o parecer jurídico, ok? E quem vai dar essa informação, se é possível ou não afastar o parecer jurídico, é aquele responsável por fazer o parecer jurídico. Tanto que ele fala, autoridade jurídica máxima dentro da administração. E a gente tem várias estruturas dentro da administração pública. Por exemplo, no Executivo Federal, a autoridade jurídica máxima é a autoridade da Advocacia Geral da União. A autoridade jurídica máxima que pode indicar quais são as hipóteses em que o parecer do assessoramento jurídico vai ser dispensado. Em outras estruturas, como por exemplo do Judiciário, apesar de haver a Advocacia Geral da União, nós temos um corpo de assessoramento jurídico interno que tem a competência de avaliar essas minutas e o procedimento como um todo. Então, por um ato desse assessor jurídico-chefe, ele também pode, já que a competência é dele, de realizar a análise jurídica, só quem tem essa competência é que poderia agora indicar as hipóteses em que ela seria afastada. Então, essa é a primeira condição. Tem que ser um ato da autoridade jurídica máxima e eu vou olhar para a minha estrutura administrativa e verificar quem tem a competência de fazer a análise jurídica. E só quem tem essa competência poderia falar as hipóteses em que não vai haver esse parecer jurídico. Só que ele não pode liberar em qualquer circunstância. A lei me diz os aspectos e as características da contratação em que ele poderia emitir esse ato, quando ele fala o seguinte: vai considerar contratação de baixo valor, baixa complexidade e entrega imediata. Se eu estiver diante desse contexto, o que nós temos aqui? Baixo valor, baixa complexidade e a entrega vai se dar de forma imediata, eu não vou ter ações futuras decorrentes dessa contratação. Então, são contratações com menor risco. Vocês estão vendo que em todas as nossas videoaulas a gente está o quê? Construindo o entendimento em todos os assuntos. Falei de estimativa de valor e na última videoaula nós falamos de gestão de riscos. Então, ele tem que tomar a decisão com base em gestão de risco.
E o Executivo Federal, utilizando essa prerrogativa, já assim o exerceu. Nós temos aqui, eu vou ler para vocês, a orientação normativa da AGU, número 69, que ela exarou desde setembro de 2021, utilizando essa prerrogativa. Então, o advogado-geral da União disse o que para a gente? Não é obrigatória a manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor, com fundamento jurídico no artigo 75, inciso 1 e 2 e parágrafo 3º da Lei 14.103, de 1º de abril de 2021, salvo se houver celebração de contrato. E esse não foi padronizado. Eu vou continuar, depois eu explico pausadamente, né? Aí ele diz o seguinte: igualmente será dispensada a análise jurídica nas contratações diretas que são fundamentadas no artigo 74, que são as inexigibilidades, desde que essa inexigibilidade não ultrapasse o valor limite da dispensa do inciso 1 e do inciso 2, tá? Então, olha só, como é que a gente desmembra esse quesito? O advogado-geral da União, utilizando a prerrogativa prevista no parágrafo 5º do artigo 56, indicou que vai ser dispensada ao Executivo Federal análise jurídica em contratações diretas. Quando? Quando a contratação direta for no artigo 75, inciso 1 e 2, ou do artigo 74, que é a inexigibilidade, desde que o valor da inexigibilidade não ultrapasse os limites do inciso 1 e do inciso 2, salvo se houver instrumento contratual. Porque se houver contrato, a Advocacia Geral da União precisará analisar esse instrumento contratual e esse edital, não é isso? Mas aí vem a nova ressalva. Se esse ato, a minuta de contrato e a minuta de edital já forem padronizadas pelo Corpo de Assessoramento Jurídico, ou seja, aqui nesse caso pela AGU, também é dispensada a análise jurídica. Então, olha só, foi-se utilizando a prerrogativa lá do artigo 53, parágrafo 5º, que também é prerrogativa lá no artigo 72, que é o que nós estamos estudando, no inciso 3º, quando ele diz que a instrução do processo de contratação direta, lá no inciso 3º, vai ser integrada com parecer jurídico e técnico, se for o caso. E esse, se for o caso, são todas essas intelecções que nós fizemos aqui. Depois, pessoal, nós temos o inciso 4º. O inciso 4º, dentro do rito de contratação direta, ele já é mais conhecido, né? Porque já havia essa exigência nas contratações diretas também da Lei 8666. Não é uma novidade os demais incisos. Aqui, o inciso 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, já era um rito previsto aonde? Lá no artigo 26 da Lei 8666. Mas nós vamos passar aqui a sequência dele para que vocês possam verificar todo o rito especialíssimo que nós temos aqui. Vamos lá. Então, o inciso 4 fala de previsão de recursos orçamentários. Eu preciso, até para uma contratação direta, verificar se eu tenho recursos orçamentários. E com base em que eu vou verificar se eu tenho recursos orçamentários? Com o valor estimado da contratação. Então, ok, inicio o processo de contratação com os documentos da fase de planejamento, que é o inciso 1, realizo a estimativa da contratação, emito um parecer jurídico e técnico, se for o caso, avalio os recursos orçamentários, vejo se eu tenho previsão e reservo esses recursos. Depois eu preciso verificar, e agora já é o artigo 5º, inciso 5º do artigo 72 da Lei 14.103, que diz o seguinte: depois disso eu tenho que verificar e comprovar se essa empresa que eu vou contratar direto pressupõe, preenche os requisitos habilitatórios e técnicos mínimos. Se para contratar com a administração pública, seja para me fornecer um bem ou me prestar o serviço, precisar de determinada habilitação, e essa habilitação pode ser jurídica, técnica e econômica, eu vou ter que verificar se essa empresa que eu vou contratar diretamente também preenche esses pressupostos, da mesma forma que se eu tivesse num torneio licitatório. Ok? Mais adiante, a gente vai ter que justificar, inciso 6º agora, a escolha do fornecedor. E essa é uma tarefa muito importante, é uma situação que determina a legalidade ou não de uma contratação direta. Quando eu estou em uma contratação direta sem disputa, porque eu tenho inciso 1 e inciso 2 do artigo 75, que são as dispensas em razão do valor, que eu tenho mercado para concorrer, eu vou colocar esse mercado para disputar, mesmo numa contratação direta. Mas os demais incisos do artigo 75 e os incisos do artigo 74, eu não tenho disputa. Muitas vezes eu tenho um único fornecedor, ou a lei me dá a prerrogativa de contratar determinado fornecedor. E para isso eu preciso justificar. Por exemplo, se eu tenho um único desenvolvedor de um sistema, ele é fabricante de todo aquele sistema, e eu, dentro do meu planejamento, avaliei que, para atender as minhas necessidades, aquele sistema que ele desenvolveu, ele é uma condição
para uma determinada tarefa, eu só tenho aquele fornecedor ali efetivamente para me fornecer. Isso é uma hipótese de inexigibilidade, dentro de uma exclusividade do artigo 74, inciso 1º. Então, é essa justificativa como prerrogativa de legalidade, de validade dessa contratação direta. E é isso que o inciso 6º aqui do artigo 72 quer que a gente exerça dentro do processo de contratação, justificar a escolha do fornecedor. Logo adiante, eu vou fazer a justificativa do preço a ser contratado, se lá à frente, considerando que eu não vou ter disputa, eu vou mudar a técnica de precificação, que eu complementei aqui e falamos na nossa videoaula, salvo engano, a videoaula 3, que nós falamos de estimativa da contratação. E depois eu termino o rito da contratação direta com a autorização da minha autoridade competente, dentro da minha instituição, né, dentro da minha organização. E aqui também cabe fazer uma ressalva, porque, em comparação com a Lei 8.666, no rito de contratação direta, eu executava essa despesa e até no prazo de 3 dias, a autoridade competente ela ratificava a despesa que eu fiz em contratação direta. Essa não é mais a dinâmica da Lei 14.133. Eu não realizo a dispensa e depois a minha autoridade ratifica, como nós estamos acostumados. Na verdade, a autoridade já participa, dentro da última fase do rito da contratação direta, autorizando essa minha compra ou a minha prestação de serviço, desde que eu preencha todos os pressupostos do inciso 1 até o inciso 8º aqui do artigo 72. Então, esse é o rito que nós chamamos especial para as contratações diretas. Mas lembra que eu falei com vocês que todo o capítulo das contratações diretas vai do artigo 72 até o artigo 75? Sim, até agora nós vimos o primeiro artigo, o artigo que trata do rito especialíssimo. Vamos continuar, vamos caminhar para que a gente possa passar aqui para vocês toda a especialidade das contratações diretas, nós vamos um pouquinho mais adiante. Entendendo o rito, eu vou avaliar agora o quê? Quais são as hipóteses de contratação direta? Quais são as hipóteses de dispensa, de licitação e quais são as hipóteses de inexigibilidade? E como a nossa técnica é comparativa, eu vou fazer isso tudo indicando aqui para vocês o que inovou nessas hipóteses de contratações dispensadas e o que inovou nas hipóteses de inexigibilidade. Com essa técnica comparativa, a gente vai enriquecer efetivamente tudo que nós já conhecemos das contratações públicas e o que vem sendo inovador. Tá? Então vamos lá, vou sempre fazer de forma comparativa. Eu vou começar pelas hipóteses de inexigibilidade. Antes previstas artigo 25 da Lei 8.666, agora caput e incisos do artigo 74. Primeira alteração que nós tivemos, as hipóteses previstas expressamente no texto da Lei 14.133. Enquanto na Lei 8.666 eu tinha um caput e 3 artigos como hipóteses previstas no texto legal, agora eu tenho um caput do artigo 74 e mais 5 hipóteses legalmente previstas de forma expressa no texto da Lei 14.133. Mas lembra que nós falamos que na inexigibilidade esse rol é meramente exemplificativo? Que dada a situação fática ou jurídica, podia me revelar que eu estou em alguma situação que inexige o torneio licitatório. Aqui são 5 hipóteses jurídicas previamente estabelecidas, mas pode ser que uma situação fática me revele que a disputa não é a melhor via para atender o interesse público, que a disputa é inviável ou que não há necessidade de estabelecer essa disputa. Então, lembrando que nós estamos aqui em um rol meramente exemplificativo, mas de forma expressa a lei já está prevendo mais 3 hipóteses. Então, vamos lá. No artigo 25, além do caput, eu tinha o inciso 1 que falava do serviço prestado, do fornecimento por empresa exclusiva. Então, o inciso 1 era fornecedor exclusivo. E inciso 2 tratava de serviço técnico especializado e o inciso 3º falava da possibilidade de inexigir o torneio licitatório na contratação de artista consagrado. Vamos ver o rol do artigo 74. Ele mantém no seu inciso 1 o fornecedor exclusivo e o prestador de serviço exclusivo. Esse é um ponto muito importante que já foi objeto e era muito sensível a essa análise, porque olha só, enquanto o texto da Lei 8.666 falava em fornecedor exclusivo, ele não trouxe de forma expressa a possibilidade de, entendo um único e exclusivo prestador de serviço,
eu estaria ali efetivamente autorizado a afastar o torneio licitatório e contratar com base no inciso 1 do artigo 25. Isso foi palco de muitas discussões ao longo do tempo. Para alguma parte da doutrina que fazia a interpretação literal do artigo, eu só podia fundamentar no parágrafo 1º do artigo 25 quando fosse fornecimento exclusivo. Se por acaso uma situação fática me revelasse que o prestador de serviço era exclusivo e eu também precisaria daquele serviço, a fundamentação se daria no caput do artigo 25, por ausência de previsão expressa de prestação de serviço no inciso 1. Mas agora a 14.103 ela acaba com toda essa discussão, porque dentro do inciso 1º já deixa claro, fornecimento ou prestação de serviço exclusivo. Fora isso, o que mudou dentro dessas contratações exclusivas? Mudou a forma de comprovar essa exclusividade. Enquanto lá na Lei 8.666, a única forma de comprovar essa exclusividade era através de um atestado de exclusividade, que era emitido ali por sindicatos, confederações. Então, esses entes estavam autorizados a, em nome ali daquele fornecedor e prestador de serviço, emitir um atestado de que só eles prestavam um serviço ou efetivamente forneciam aquele bem. Então, essa era a forma de comprovar a exclusividade. Vem a 14.103 e flexibiliza sobremaneira essa forma de comprovação. Tá? Lembra que nós aqui em todas as nossas videoaulas, nós estamos falando que a 14.103 é um ambiente de oportunidade, que ela flexibilizou, que ela é uma norma mais gerencial. E esse é um ponto em que reflete essa flexibilização. Ela ampliou a forma de comprovar essa exclusividade. Então, ela manteve ainda a regularidade do atestado emitido por essas associações, por esses sindicatos e confederações, mas ela amplia trazendo o seguinte: você pode comprovar essa exclusividade por um contrato privado de exclusividade. Não precisa ser através desses entes que vão emitir uma determinada declaração. O seu contrato entre o fabricante exclusivo e o prestador, que vai delegar efetivamente ou ali a um terceiro, ele pode ser feito através desse contrato de exclusividade na seara privada. Pode também ser a declaração direta do fabricante. Se eu fabriquei um produto e vou dar a exclusividade de uma empresa para ela revender, essa declaração do fabricante pode servir sim como meio de comprovar isso para dar legalidade e legitimidade a eu afastar o torneio licitatório. E no último inciso ele fala o seguinte: a exclusividade também pode ser comprovada por outro meio idôneo. E aí ele deixa muito amplo. Vamos pensar nos cuidados sobre isso. Quando eu questiono aqueles estudantes, aqueles todos que atuam no macroprocesso de contratação pública, eu pergunto: essa flexibilização auxiliou ou trouxe mais alguma dificuldade para a administração? E tenho em mente, a resposta, a depender do setor, a resposta é diferente. Porque, olha só, desde a Lei 8.666, quando a gente tinha um atestado de exclusividade que a gente precisaria avaliar, o Tribunal de Contas da União tem uma súmula, que é a súmula 255, que diz o seguinte: a administração verifique a validade, a legalidade e veracidade desse documento. Então, já era incumbência da administração, ao receber esse documento, avaliar se realmente ele era legítimo. Só que agora, considerando que nós ampliamos esse rol, a gente vai ter que continuar avaliando a veracidade e legalidade desses demais instrumentos. Isso pode não ser uma tarefa tão fácil, como, por exemplo, um contrato de exclusividade, firmado com as regras de direito privado. Muitas vezes, eu tenho um fornecedor estrangeiro. O fornecedor exclusivo está fora aqui do nosso país. Ele faz um contrato de exclusividade com uma empresa brasileira. Eu vou ter que verificar a validade jurídica desse instrumento. E vou ter que verificar quais as regras para que, se, por exemplo, esse contrato de exclusividade tenha sido firmado fora aqui do nosso país. Eu vou ter que verificar, muitas vezes, regras de direito internacional e regras de direito privado para avaliar e realizar essa atuação que tanto o Tribunal de Contas da União nos exige em razão à análise de veracidade desses documentos. Ok? Então, olha só, eu ampliei o rol, eu facilitei a comprovação, mas eu ainda tenho que tomar alguns cuidados. Então, tenho que tomar cuidado nesse contrato de exclusividade, na declaração do fabricante, porque se esse fabricante igualmente estiver fora aqui do nosso país, aquela declaração firmada na sua língua estrangeira vai precisar ter validade aqui dentro do nosso país. E para isso, no mínimo, eu tenho que ter o quê? Toda uma tradução juramentada, para que entre aquele documento e faça essas vias aqui efetiva para comprovar a exclusividade. E o último seria outro documento idôneo.
né? Um outro exemplo de documento idôneo, um normativo que diga efetivamente que uma empresa pública, por exemplo, é que tem efetivamente competência exclusiva para firmar um contrato com a administração, né? Então nós temos aí outras formas de comprovar efetivamente toda essa exclusividade, né? Então esse é o primeiro contexto que nós temos aqui dentro das hipóteses de inexigibilidade. Depois nós temos um pouquinho mais adiante as demais hipóteses. A segunda é o serviço técnico especializado. Eu posso exigir, sim, o torneio licitatório quando eu estiver diante de um serviço técnico especializado. E isso não muda, em razão do que nós temos na Lei 8.666. Mas nós temos uma consideração muito importante. Porque o pressuposto para eu contratar diretamente um serviço técnico especializado, com base na Lei 8.666, quais que eram os pressupostos? Esse serviço devia estar no rol de serviços previstos lá no artigo 13, eu precisava comprovar a notória especialização desse prestador de serviço e a singularidade do serviço. Vem a 14.103, na linha da didática que nós tínhamos lá na Lei 8.666, mas não exige, pelo menos em tese, a singularidade desse serviço. E por que eu falo em tese? Porque, olha só, a 14.103, como eu falei, ela é fruto de um amadurecimento de outros regimes jurídicos. E a Lei 13.303, que é o regime geral de licitações e contratos das nossas estatais, nunca exigiu, desde a sua origem, em 2006, a comprovação da singularidade do serviço. Mas o Tribunal de Contas vinha exigindo que a instrução dos processos contivesse realmente a singularidade do serviço, por conta de uma súmula que o Tribunal de Contas da União tem. Então, por que eu falo em tese? Porque agora, com a exclusividade plena da Lei 14.103, que tem o mesmo texto da Lei 13.303, a gente vai avaliar como que a nossa Corte de Contas vai se comportar. Se vai continuar fazendo a exigência da singularidade do serviço ou se vai aí dentro do pressuposto da Lei Geral de Licitações, né, dispensar efetivamente essa análise. Fora isso, nós temos a hipótese de contratação de artista consagrado, que não altera em razão do que nós tínhamos já no texto da Lei 8.666. E as duas que seriam novidades em razão da exclusividade, que seria agora a previsão de credenciamento e a previsão ali da contratação do aluguel ou da aquisição de um imóvel ideal, apesar de ser novidade no texto geral de licitações, não é também novidade no nosso ordenamento jurídico. O credenciamento já era possível de ser realizado numa interpretação de que ele poderia ser enquadrado no caput do artigo 25 da Lei 14.103. Então, não é uma novidade propriamente dita do texto do regime geral de licitações da 14.133. E a aquisição ou aluguel de um imóvel considerado ideal também não é uma novidade. É novidade como hipótese de inexigibilidade, mas já era previsto como uma contratação direta. Então, olha quando a gente faz a análise comparativa das hipóteses de inexigibilidade do texto da Lei 8.666 com a 14.103, como fica mais fácil a gente entender a nova regra de gestão pública, que muitas não se alteraram e outras vieram só para complementar ações que nós já praticávamos, mas não estavam previstas direto no texto da Lei 8.666. Ok? Fora isso, nós temos as hipóteses de dispensa. E as mais usuais são as dispensas em razão do valor. E nessas contratações, que são as mais usuais, nós temos sim consideráveis alterações. Primeiro, o texto da Lei 8.666 não traz mais o escalonamento e a previsão desses limites com base nas hipóteses, nos modelos de licitação, ou seja, lá nas modalidades. Ele traz valores nominais. Tá? E esses valores nominais vão ser agora atualizados anualmente pelo IPCA-E. Tá? Então, desde a publicação da Lei 8.666, esses valores vêm sendo alterados, né? E já temos 3 alterações. Isso para que a gente possa, dentro das contratações diretas, estar alinhada a toda a restituição econômica do nosso país. Fora isso, uma que teve alteração também significativa foi a contratação emergencial, que agora o lapso temporal que pode durar um contrato emergencial, que era de até 180 dias, passa a ser até 1 ano, mas é vedada a recontratação de empresa já contratada por esse dispositivo e a interpretação de que a extensão dessa recontratação é para evitar contratações sucessivas, né, com empresas emergenciais. Então, essas, dentro das contratações diretas, essas são as principais alterações que nós tivemos quando da publicação do texto da 14.133. E agora, através do nosso quiz, a gente vai verificar se a gente assimilou bem efetivamente todas essas considerações.
a vedação da recontratação de empresa já contratada com base no inciso 8º do artigo 75, que são as contratações emergenciais, se dá por quanto tempo? Alternativa A, 1 ano. Alternativa B, 2 anos. Alternativa C, 5 anos. Ou a D, não há prazo no dispositivo legal. Qual a resposta correta para essa seleção que nós fizemos aqui? É a letra D. A gente não pode confundir o prazo de duração da contratação emergencial, que sai de até 180 dias para até 1 ano, contado da situação da emergência, com um prazo que teria para a gente recontratar uma empresa já contratada com base no dispositivo. Quais são os valores, limites de dispensa de licitação previstos no inciso 1 e 2 do artigo 75 da Lei 14.103, vigentes atualmente? A. Até 50 ou 100 mil reais, respectivamente. 17.650, respectivamente. Esse respectivamente é a sequência do inciso 1 e do inciso 2. Alternativa C, R$ 54.020,41 e R$ 108.040,82, respectivamente. Ou alternativa D, até R$ 59.906,02 e R$ 119.812,02. A alternativa correta é a alternativa D. Nós falamos o quê? Que dispensas de licitação em razão do valor, o pressuposto de afastar o torneio licitatório e contratar diretamente com base no valor das contratações, ele se atualiza anualmente. E a 1473 já sofreu 3 atualizações de valores. Então, se vocês forem nominalmente no inciso 1 e no inciso 2, vocês vão ver que os limites são abaixo de 100 mil e abaixo de 50. Só que esses valores se atualizaram. O inciso 1 é 119.812 e o inciso 2 ali os 59.906. São meios para comprovar a exclusividade do fornecimento de um bem ou da prestação de um serviço, nos termos do artigo 174, inciso 1, que trata de inexigibilidade, da Lei 14.133. Então, são meios para comprovar a exclusividade. Alternativa A, apenas o atestado de exclusividade emitido por um sindicato, por exemplo. Alternativa B, apenas o atestado de exclusividade emitido por uma confederação. Alternativa C, apenas o contrato de exclusividade entre o fabricante de um produto e o revendedor. Ou alternativa D, a própria declaração do fabricante de determinado bem. Vamos à resposta, é a nossa alternativa D. Porque os demais incisos, na verdade, os 2 primeiros, eles falam da regra da Lei 8666, que só permitia para a comprovação da exclusividade um atestado emitido por um sindicato ou uma confederação. Espero que todos possam ter acompanhado aqui, que tenham gostado aqui, que eu possa ter contribuído realmente para o conhecimento, o aprimoramento de vocês na matéria de licitações e contratos. Não deixem de ver todas as nossas videoaulas, que vocês vão avaliar que é um contexto que está todo integrado dentro da Lei Geral de Licitações e Contratos. Então é um prazer estar aqui com vocês no programa e até uma próxima oportunidade. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.